Bem-vindos ao Poder da Luta. Hoje nós vamos falar sobre o medo de mudanças. Às vezes, mudanças são difíceis, são necessárias. E você, tem medo de mudanças? Se sim, esse episódio é para você. Bem-vindos ao Poder da Luta. Mudanças. Deixa eu segurar. Vai. Mudanças. Acho que a partir do momento que a gente entende... Pô, tô falando com ênfase legal. Mudanças. Realmente mudanças é muito difícil. Às vezes a gente fica pensando muito em mudar, só que a gente tem que entender que nós estamos mudando o tempo inteiro. Todo dia existe mudança em nossas vidas. A gente vai mudando fisicamente, a gente aprende coisas. Então a gente tem que entender a primeira coisa. A gente vai mudar, querendo ou não. A gente vai mudar. Fisicamente, a cabeça, a gente acha que as pessoas vão tentar aprender, melhorar intelectualmente. Então a mudança acho que faz parte da vida. Qual foi a maior mudança que você já enfrentou? Eu acho que a maior mudança e talvez a mais importante é que a gente muda somente psicologicamente, né? Quando a gente é muito jovem, a gente tem a cabeça de um jeito, a gente pensa de uma forma, e quando vai crescendo, vai aprendendo com a vida, e a gente olha para trás e vê o quanto a gente mudou. Eu acho que essa mudança que a gente tem diariamente no intelectual, no intelecto, na vida pessoal, na vida em relacionamento com filhos, a gente vai mudando, tentando aprender. Então acho que eu entendi a importância dessa mudança. Isso me faz querer continuar aprendendo e melhorando. E sem dúvida nenhuma eu tento ser um Edson hoje diferente do que eu fui um Edson ontem. Isso em toda a área da minha vida. O treinamento, eu tento aprender e automaticamente quando você mete mais informação, você melhora. Então acho que é muito importante. Por isso que eu acho muito, muito, muito importante você ter a consciência que você mudou. Desde que eu fui semana passada para hoje. Porque eu tenho tentado melhorar, cada dia. Acho que essa é muito importante, você estar mudando e automaticamente mudando para melhor. Acho que a minha maior mudança foi quando eu fui mãe. Porque, assim, a mulher é outra quando ela é mãe. Sabe aquela frase, só quando você for mãe que você entende? É só quando a gente é mãe que a gente entende. É uma mudança física, é uma mudança mental, é uma mudança espiritual. Você tem que aprender a sair do seu egocentrismo, sair do seu egoísmo e sair da sua zona de conforto. Isso tudo acontece assim no estalar de dedo quando você segura aquela criança, sabe? O corpo muda radicalmente, ainda mais eu que já sempre fui acostumada a treinar, a ter um corpo assim. Então a mudança do corpo realmente para mim foi um baque quando eu fiquei grávida. Eu não engordei muito, mas mesmo assim muda muito. A minha primeira mudança física foi um impacto muito grande para mim. E quando eu fui mãe, que realmente eu não conseguia fazer tudo o que eu queria na hora que eu queria, eu acordava no meio da noite, a mudança assim de sono para mim foi uma coisa assim absurda, de ter que acordar de 3 em 3 horas, e eu amamentava e ter que acordar e amamentar. Mas realmente foi a hora que eu vi o que é o amor de Deus por nós, porque Deus fala que Ele ama a gente mais do que uma mãe ama um filho. Então, o amor de mãe por um filho é tão grande, que nem se iguala ao amor de Deus por nós. Tentei me identificar assim, uau, o amor de Deus pela gente é maior do que a gente imagina. E como a gente está falando assim sobre o medo da mudança, realmente eu tinha um medo de... Até hoje, eu acho que toda mãe lida com esse medo de não ser uma boa mãe e culpa de quando a gente não deu o nosso melhor. E essa é um medo constante, mas assim, a gente não pode deixar o medo travar a gente, porque realmente o medo trava a nossa transformação. Deus não chama a gente para ter medo, né? Deus chama a gente para ter fé. E realmente, assim, a gente tem que ter sempre fé no futuro, acreditar na mudança e acreditar que aquela mudança vai gerar algo melhor para sua vida. A maternidade foi algo que me amedrontou desde quando eu fiquei grávida, mas no IVIC são as melhores coisas das nossas vidas. Então, assim, medo de mudança é normal, mas assim, você tem que superar esse medo. Foi uma mudança que, sem dúvida nenhuma, faz a gente ser melhor de alguma forma. Você escolhe, ou você alimenta o medo,
ou você alimenta a força, a coragem para você mudar. Eu escolhi ser mãe, eu queria ser mãe, era um sonho da minha vida ser mãe, mas ao mesmo tempo era o meu maior medo ser mãe. Legal você falando nisso, que você ficou com medo dessa mudança física, mudança das crianças, de ter a criança no seu braço, com consciência que amanhã, depois de amanhã, vai ser outro medo, vai ser outra mudança. Porque as crianças estão crescendo, eles estão aprendendo coisa nova, eles têm a personalidade deles e eles vão mudar. E a gente vai mudar também. Então, e isso dá medo. Isso dá medo. Mas é um medo que deixa a gente mais forte. É um medo que deixa a gente mais forte, mas ao mesmo tempo é um medo que faz a gente querer nos transformar para que a gente possa ensinar bem os nossos filhos. Dá muito medo a gente criar os nossos filhos hoje em dia. Com a falta de segurança, com rede social, com comparação. Aqui nos Estados Unidos eu tenho medo constante de ataque aos colégios. E eu lembro que eu falei com você, né? Porque os nossos filhos estudam em colégios públicos e realmente todos sabem aqui como que tem ataque em colégios públicos. E eu falei com ele, eu falei assim, nossa, vamos colocar eles em colégio particular. Aí você falou assim, qual a diferença de colocar no colégio particular e no colégio público? Eu lembro que você sempre fala uma frase que me assusta, mas que eu sei que você tá certo. Eu quero colocar meu filho na jaula dos leões para que eles aprendam a sobreviver. É verdade, porque enquanto eles estão dentro da nossa casa, que a gente pode ensinar eles a como lidar com aquele problema, é melhor. A partir do momento que eles vão sair de casa, aí vão ser ele por eles, né? E Deus fala que a gente tem que ter... Nossos filhos são como flechas na nossa mão. Então agora, como o Noah tem 10 anos e a Vicky tem 5, eles estão dentro da nossa casa, a gente está ainda puxando eles para soltar. E quando a gente puxa, a gente está colocando na jaula do leões. Quando a gente está puxando eles, a gente está fazendo eles se frustrarem, a gente está fazendo eles ficarem mais fortes, mais determinados, colocando a palavra de Deus nele. E realmente, hoje em dia, tudo dá medo, tudo dá medo. Doença, a gente dá medo, tudo dá medo. Mas realmente, para superar esses medos, só com fé. Não é não? Com certeza. Não, deixa eu te falar. Qual foi que você acha que foi a sua maior mudança como lutador? Nossa, minha maior mudança como lutador... Uma coisa eu acho que eu tenho dentro de mim, assim, eu sei que eu mudei muito. Se eu ver o Edson Barbosa quando morava no Brasil e treinava e tinha outros objetivos, sinceramente, eu tinha outros objetivos e eu via o caminho que eu tracei indo para outro lado, automaticamente mudando, e eu fiquei um pouco perdido, mas sempre fiz o que tinha que ser feito. Foi uma mudança para melhor, tenho certeza. E falando tecnicamente, a mudança é diária. Como eu falei, a gente tem que tentar aprender, tem que tentar melhorar cada dia em todas as áreas. E eu vejo lá aquele Edson talvez com mais energia, aquela energia de jovem, né, com vontade, mas hoje um Edson muito mais sábio, muito mais inteligente em todas as áreas, no treinamento, sabendo a hora que eu tenho que treinar, sabendo a hora que eu tenho que descansar. Então eu vejo um Edson lutador muito mais experiente, lidando muito melhor em todas as situações. Porque quando a gente é muito jovem lá, a gente não sabe lidar com as situações ainda, a gente fica muito chateado e sempre querendo levar na força as coisas, e quando a gente fica mais experiente, a gente entende as coisas melhor. Então isso é uma mudança que foi para bom, cara. Foi para melhor. O tipo de mudança que aconteceu, principalmente na parte psicológica, né? E se você olhasse para trás, tem alguma coisa, alguma mudança que você fez, que você não gostaria de ter feito? Você mudaria alguma coisa que você não fez? Ou você mudaria alguma coisa que você fez olhando para trás? Sim, eu acredito que eu fiz algumas mudanças erradas no passado. Eu acho que eu olho para trás, não só em relação ao treino, mas em todas as áreas. Eu fiz algumas coisas, algumas mudanças que não precisavam no momento, mas eu aprendi com todas elas. Acho que isso é o mais importante. Você aprender com as mudanças que você fez que deu errado, que não foram boas. Você olhar para trás e reconhecer, pô, eu que quis mudar, ou às vezes pela situação mudei e, isso aqui foi ótimo, pô, isso aqui não foi tão legal. Isso, eu tenho consciência disso quando eu olho para trás. Eu acho que essa mudança me fez crescer de alguma forma. Eu vejo sempre pelo lado positivo. Se eu fosse tão maduro, eu não cometeria tais erros. Mas se eu não cometer tais erros, eu não seria tão maduro. Com certeza, né? Exatamente isso. Eu mudo todo dia. Eu tento mudar e de me aprender mais, ser melhor informado,
em todas as áreas, como lutador, como pai, como marido. E automaticamente, quando você bota mais informações, você vai mudando o seu modo de ver a vida, em todas as áreas. E como a maturidade é libertador, porque eu tinha tanto medo de falar não com as pessoas, eu tinha tanto medo de chatear as pessoas, eu tinha muito medo de rejeição, de aceitação de tudo, coisas que mulheres passam. E realmente, com a maturidade, isso é muito libertador, porque essa mudança de eu vou falar não porque é o melhor pra mim, eu vou ser eu, independente do que aquela pessoa possa pensar de mim. Percebi que eu posso controlar o que eu posso controlar. Eu posso controlar a mim, eu não posso controlar o que a outra pessoa vai pensar de mim, eu não posso controlar como as crianças vão agir. A maturidade foi uma das mudanças mais libertadoras que eu tenho tido. Por realmente isso, por me sentir livre de falar não, me sentir livre de não me importar com o que a pessoa vai pensar de mim, me sentir livre de julgamentos. E eu acho que isso também vem muito da construção da identidade em Deus, né? Sim. Da gente saber que somos filhos de Deus, da gente saber quem nós somos realmente. Você quer falar ou eu falo? Pode falar. Não, então você pergunta. Vinícius, pode endireitar um pouquinho seu óculos, limpar um pouquinho? Tá me dando um pouquinho de tico. Tá muito sujo. Eu acredito que desde sempre a gente está mudando, algumas pessoas evoluem, mas algumas não, muda para pior, eu acredito. Mas fala um pouco dessa mudança física, que nós nascemos no Brasil, eu vim para cá, para os Estados Unidos, algum tempo antes, e como foi essa sua mudança física, de sair do Brasil, do conforto da sua família, de ter todos os seus parentes em volta de você, e literalmente vir para os Estados Unidos sem saber o que ia acontecer. Na verdade a gente não sabia. Uhum. Como foi fazer essa mudança? Eu acredito que foi bem difícil. Assim, não saber o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer nem no dia de amanhã, né? Verdade. Não tem nada no nosso controle. Então, realmente, eu sempre fui uma pessoa muito, assim, destemida nessa situação de mudança, porque eu sempre gostei de mudar, você sabe disso. E uma coisa legal você tá falando, porque quem é um pouco mais conservador, tem um pouco mais de medo, sou eu. Eu sinceramente, eu sou muito conservador, fico pensando 1000 vezes antes de mudar alguma coisa. Eu tenho essa consciência que as coisas vão mudar, que tudo vai mudar, mas eu tenho medo de mudar, sinceramente, porque, como eu falei, eu fico meio na zona de conforto, mas eu fico, será que é? Será que é? Eu tenho consciência que eu vou mudar, mas eu tento fazer isso mais controlado possível, em todas as áreas. Eu lembro quando eu vim para o Brasil, foi meses, anos pensando, será que eu tenho que ir ou não? Perguntando a Deus, será que eu tenho que ir mudar de casa? Uma coisa simples, cara. Mudar, lembro que da primeira casa que a gente alugou aqui, para mudar para outra casa, eu ficava, nossa, será? E você foi a pessoa que sempre não, vamos lá, vai dar certo. Deu, sempre deu. Não, todas as mudanças que a gente fez foi eu que empurrei. Sim. Todas. Eu acho, até pra você vir pra cá, sempre foi eu que empurrei. Ele sempre foi na zona de conforto dele, a zona de segurança dele sempre foi a área dele. E eu sempre gostei de mudar, eu sempre fui mais destemida, desde a minha juventude. Na verdade, eu fiz jornalismo porque eu queria realmente seguir coisas novas. Então, a minha mudança pra cá, apesar de eu ter deixado minha carreira, coisas assim pra trás, foi uma coisa que me motiva muito. A mudança é uma coisa que me motiva demais. Eu sou uma pessoa que muda a casa toda hora tô mudando. Eu já tô aqui na minha cabeça já querendo mudar várias coisas, só que aí, até pra mudar o móvel aqui em casa, eu fico com medo de falar com ele, porque já fica assim, mas pra que mudar? Pra que mudar? Eu mudo tudo, eu mudo minha casa, as minhas amigas brincam, toda hora que eu chego na casa da Bruna, a casa tá diferente. Eu mudo toda hora, eu gosto de mudanças, eu gosto de novos ares. A gente já mudou de casa aqui quantas vezes? Eu acho que a gente já mudou de casa aqui. Olha, a gente já morou em Júpiter, a gente já morou em Palm Beach Garden, a gente já morou em New Jersey, a gente já morou em Boca Raton, a gente já morou em vários lugares aqui na Flórida diferentes, a gente tivemos vários tipos de casas diferentes. Eu não tenho medo de mudança, eu acho. Sim. Eu acho que o medo de mudar fisicamente, assim, para outros lugares, eu não tenho medo nenhum. Pelo contrário, eu tenho certeza que vai dar certo onde a gente estiver. Eu falo, Júnior, enquanto a gente estiver junto, vai dar certo onde a gente estiver. Eu falei, a gente pode estar no Alasca que vai dar certo. Como que você conseguiu superar esse medo? Foi eu que te puxei? Não, você me ajuda, literalmente, porque, como eu falei, eu tenho não medo da mudança, mas incerteza. Acho que a palavra é essa, incerteza de não saber o que vai acontecer. Toda vez foi para melhor, cara. Por isso que eu acho muito importante aqui falar para vocês, realmente tenha consciência que tudo vai mudar,
Mas o principal, vai, mude, tenta fazer, cara. Tenta, se arrisca. Você querendo ou não, tudo vai mudar. Você vai ficar mais velho, seu corpo vai ficar cada vez mais difícil de fazer as coisas. Vai mudar, a sua vida vai mudar. Por isso, mude para melhor, mude, se arrisque. E não espera ficar preparado para mudança, né? Porque todas as mudanças que a gente fez, a gente não estava preparado. Verdade. Eu não estava preparado para ser mãe, a gente não estava preparado para vir para os Estados Unidos, a gente não estava preparado para todas as mudanças de casa que a gente fez. Teve uma mudança em New Jersey que eu fiz sozinha, né? Porque você estava em camp, eu fiz a mudança sozinha. Eu pegava... não só em New Jersey, daqui eu lembro também. Não, todas as mudanças eu fiz sozinha, mas assim, a de New Jersey eu fiz sozinha, né? Realmente sozinha, porque não tinha ninguém para me ajudar. Sim. Eu fui colocando os móveis no carro, eu falei assim, eu botei o Noah para dormir, sim. Ele estava em camp, eu falei assim, eu botei o Noah para dormir, ele vai dormir tantas horas. Eu peguei, a gente morava num porão, lá em New Jersey, a gente morava num porão, e a gente ficou uns 2 anos morando num porão, sim, né? Então, quando a gente saiu de Palm Beach Gardens, que a gente foi pra New Jersey, a gente saiu de um apartamento para morar num porão. A gente ficou um tempo morando em um porão. Essa mudança do porão pra nossa casa, eu fiz a mudança toda sozinha. Eu já tava tão assim, querendo tanto sair daquele porão, porque a gente não via a luz do dia, era praticamente... Foi bom, foi uma experiência boa. Assim, a gente aprendeu, mas assim, realmente a gente não via a luz do dia, era só uma janelinha assim que a gente não sabia se era dia, se era noite. Teve um dia que a gente foi sair e quando eu fui abrir a porta, eu não conseguia abrir a porta porque tava tendo nevasca. Tava no tinha 2 meses, eu botava ele assim no berço, aí caía aranha, caía gafanhoto, caía tudo ali dele, né? Porque era, enfim, embaixo de uma casa. Eu já tava doida pra sair daquele porão assim, porque realmente eu me sentia meio sufocada e não conseguia abrir janela, no tanto que eu tenho até hoje esse tique, eu acordo, eu já saio abrindo a janela, eu já quero ver a luz do dia, eu saio abrindo tudo, porque a gente ficou morando nessa escuridão muito tempo. E quando a gente comprou a casa, eu falei assim, eu vou fazer essa mudança sozinha, porque se for depender do Edson, a gente nunca muda. Eu peguei as coisas e fui botando no carro, eu fiz umas... Enquanto ele ficou dormindo com o Noah, eu fui pegando as coisas, fui botando no carro, do carro fui levando pra outra casa, botando as coisas, botando no carro, não foi? Aí quando você acordou, falou, ué, cadê nossas coisas? Eu falei assim, o quê? Já botei tudo na nossa casa nova sozinha, não foi? Verdade, foi isso mesmo, exatamente isso. Às vezes a mudança tem que ser assim, tem que ser rápido. A gente não estava preparado. Não espera estar preparado para sua mudança. Se o seu casamento está precisando de mudança, o que você está precisando mudar? É você mesmo? É o seu parceiro que está precisando mudar? Comece por você, né, na verdade. Comece você a se mudar. O que eu estou precisando mudar para o meu casamento dar certo? O que eu estou precisando mudar na minha área financeira? E é engraçado que nessa área financeira, o Edson, ele arrisca mais do que eu. Nessa área, eu sou mais conservadora. Vê qual é a área da sua vida que realmente você está precisando da mudança e não tenha medo dessa mudança. Se é uma coisa que você está sentindo paz no coração, se é uma coisa que você sabe que você está precisando, se você está precisando de novas áreas na sua parte financeira, na sua profissão, procure, se arrisque na sua profissão. Se o seu casamento está precisando de áreas novas, junto com o seu parceiro, vai fazer uma viagem, vai só vocês dois. Planejem a sua vida de vocês para que vocês possam realmente mudar, porque vocês só vão crescer a partir do momento que vocês mudarem. Né? Com certeza. Você vai mudar. Sua cabeça, o que você pensa hoje, às vezes o que eu pensava ontem não é a mesma coisa que eu penso hoje. Você vai mudar, sua realidade vai mudar. Não importa você querendo, você tendo medo ou não, você querendo ou não. Então, a gente sempre espera que você mude para melhor. E se arrisque, não tenha medo da mudança, só vai. Se eu mesmo mudo meu pensamento sobre o que eu sou, sobre o que eu quero, então o que os outros vão pensar de mim é problema deles, sabe? E não sei porque eu falei isso, mas falei. Não bateu, não. Eu falei por causa da mudança. Porque a gente muda. Não, porque eu era muito jovem e eu tinha muito medo do que as pessoas pensavam de mim, Júnior. Não, mas não tem nada a ver. Não, tem sim a mudança. Tem, claro que tem. Eu era jovem, eu tinha medo do que as pessoas pensavam de mim. E aí eu mudei no sentido de... Sim. Agora eu não ligo mais porque as pessoas pensam de mim. Faz sentido? Então, acho que deu já, acho que foi bem legal. Acho que a gente começa a falar um monte de besteira, um monte de bananada. Então é isso, galera. Então, como a gente falou desde o início, você vai mudar. Nós vamos mudar. Cada dia que eu acordo uma pessoa diferente. Então não tenha medo dessas mudanças, tenha consciência disso e se arrisque. Você não tem opção. Como eu falei aqui, você vai mudar. Então arrisca, meu irmão. Só vai e faz o que tem que ser feito. É como você falou, né? Mudar, a gente vai mudar. Então você escolhe ter o medo da mudança, ficar parado, ou escolhe ter coragem para mudar. Porque mudar você vai de qualquer forma. Então escolha mudar para melhor. E nós estamos aqui para te ajudar na sua melhor versão da sua mudança.
É isso. Vocês estão gostando do nosso conteúdo, assine o nosso canal, comente e fala com a gente quer ouvir o seu feedback do que vocês, qual assunto que vocês querem ouvir mais. Não esqueçam de entrar em contato conosco, tá bom? É isso, galera. Até o próximo Poder da Luta.